Neil Armstrong, o primeiro astronauta a pisar na Lua, disse: "O mistério gera curiosidade e a curiosidade é a base do desejo humano para compreender." A curiosidade não é má e nem ruim. Quando usada com boas intenções, podemos descobrir soluções inovadoras e maravilhas desconhecidas. Ir onde ninguém jamais esteve. É essa curiosidade que move os grandes inventores e desbravadores. Mas, quando usada apenas como instrumento da vaidade, do orgulho e do desejo pelo poder, pode libertar coisas incontroláveis que deveriam continuar presas e desconhecidas. Como o mito da Caixa de Pandora, a história indígena a seguir conta sobre como a noite surgiu e mudou a vida para sempre. Eu sou Flora Manga e sejam bem-vindos à fantástica loja de histórias. No início do mundo não existia noite. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. E o sol brilhava eterno, nunca se punha, queimando tudo ao redor com seus raios incansáveis. As pessoas viviam com os olhos quase fechados de tanto cansaço, não conseguiam dormir. A ausência da noite significava que não havia ordem temporal, sendo a vida uma jornada de trabalho sem fim, sem momentos diferenciados para comer e descansar, de sorte que os alimentos acabaram rapidamente. Até as plantas sofriam, pois estavam sempre murchas, curvadas pelo calor contínuo. Era uma tristeza sem fim. Apenas um ser conhecia a noite. Era a cobra grande, a boiúna, uma cobra tão enorme, tão grande, que poderia engolir uma canoa inteira com 5 homens. Vivia parte do tempo enrolada num tronco grosso de uma árvore que havia secado de tanto calor. Boiúna era também uma feiticeira e havia trancado a noite dentro de um coco de Tucumã e o escondera no fundo do rio. Ela não queria repartir a noite com ninguém. E como era feiticeira, podia dormir quando bem quisesse. A bem dizer, ela era a única criatura do mundo que dormia. Logo, era sem dúvida a mais poderosa e a que possuía mais energia. Todos tinham muito medo da cobra grande, mas mesmo assim iam procurá-la para pedir que ela libertasse a noite. Porém, ela não atendia nenhum pedido. Ela tinha um egoísmo sem fim, típico de feiticeiros. Queria a noite só para ela. E os índios iam embora, arrastando-se de cansaço. Até as plantas se arrastavam com dificuldade para pedir à cobra grande que lhes desse a noite. Uma vez, uma grande árvore conseguiu chegar até a beira do rio. Era muito raro árvores caminharem, a menos que tivessem algo muito importante para fazer. Esta árvore vinha de muito longe. Suas raízes estavam gastas e machucadas de tanto que havia andado. Os galhos estavam caídos e as folhas murchas, e ela quase não suportava mais o próprio peso. Ela se aproximou da boiúna e disse: "Ó, grande feiticeira, dê-me um pouco da noite, só um pouquinho, por favor", pediu ela. "Eu não aguento mais, eu preciso descansar." A árvore suplicava, mas boiúna, "Eu não tenho nada com isso", respondia com total desdém a cobra grande. Percebendo que não seria atendida, a árvore, já sem forças, tombou ali mesmo, irritando a cobra grande. "Ah, que coisa! Com tanto lugar para morrer, veio morrer justamente onde eu vivo." Teve um outro caso com um rio onde a boiúna gostava de se banhar. Ele sofria com o sol ardente e contínuo. Um dia, quando a cobra grande tomava seu banho calmamente, o rio parou.
Sentindo falta da correnteza que estava acostumada, ela levantou a cabeça, ficou olhando para as águas espantada. Finalmente perguntou: "Estou sonhando? Ou você parou de correr?" Na voz calma que lhe era habitual, o rio respondeu: "Não, você não está sonhando. Parei de correr porque precisamos conversar." "Muito bem, diga-me o que deseja, mas fale depressa, porque quero muito continuar o meu banho", disse ela, sabendo que o rio também iria lhe pedir à noite. "Quero falar sobre a vida que estou levando. Correr sem parar, debaixo do sol que não para de arder, é muito sofrimento. A minha água evapora mais depressa do que posso pegá-la da chuva. Se você não me der um pouco da noite, logo me secarei e serei apenas um filetezinho de água." "Olha aqui, meu filho, se é esse o motivo, pode secar à vontade. A noite é um segredo que guardo muito bem e ninguém vai ficar com ele", respondeu a cobra. Como o rio percebeu que não ia conseguir nada e que se ficasse parado sofreria ainda mais com o calor do sol, resolveu correr novamente e, gemendo, resmungando, recomeçou a mover-se. A cobra grande, depois de banhar-se, foi enrolar-se no tronco para se aquecer ao sol. E tudo continuou como estava. Um dia, porém, a filha da boiúna, Tuilá, que era uma índia muito bonita, se apaixonou por um outro índio, um guerreiro, e logo se casaram. O marido suportou por um tempo o cansaço que lhe causava trabalhar sem dormir direito. Não podendo mais, disse que precisava da noite para dormir e recuperar as forças. Tuilá também era feiticeira e não precisava da noite para dormir. Ela dormia quando queria, mas ficou com pena do marido e disse a ele: "Vou lhe contar um segredo. Minha mãe tem um mistério da noite." "Ah, verdade? E onde está?" perguntou o moço, animando-se todinho. Ela trancou a noite e guardou-a bem guardada no fundo de um rio, dentro de um coco de tucumã, fechado com breu." Tuilá então teve uma ideia. "Marido, mande os seus 3 irmãos, que são índios muito fortes e espertos, ao encontro da cobra grande. Eles devem dizer a ela que me mande à noite. Ela é minha mãe e me atenderá." E assim foi feito. O marido, então, chamou os 3 irmãos e explicou para eles tudinho o que eles deveriam fazer. E assim foi feito. Os irmãos partiram numa canoa e esforçaram-se para remar depressa, apesar do sono que sentiam. Os remadores prosseguiram e, depois de algum tempo, chegaram ao lugar onde estava a cobra grande. Ela dormia profundamente enrolada naquele tronco seco. Os irmãos tiveram que se esforçar muito para conseguir acordar a cobra. "Ei, psiu, ô cobra grande! Psiu, ô dona feiticeira! Ei, dona feiticeira, sua filha mandou a gente vir aqui!" Finalmente ela abriu os olhos e um deles disse: "Oi, dona feiticeira, a sua filha mandou que viéssemos buscar à noite. Tem grande necessidade dela para o marido descansar." Sim, se é Tuilá que pede, sou obrigada a atender. Espere um pouco, não vou demorar", pediu a cobra e mergulhou no rio. Passado pouco tempo, ela voltou trazendo o caroço. "Levem isso para Tuilá, mas prestem atenção, não devem abri-lo de jeito nenhum. Somente ela, que é filha de feiticeira, tem poderes e conhecimento de magia para libertar e controlar a noite. Se vocês a libertarem, ficará à noite para sempre. Prometem?" Eles então prometeram não abri-lo e tomaram caminho de volta. Boiúna mergulhou novamente no rio e desapareceu. E os índiozinhos foram seguindo jornada, levando aquele caroço de volta para a tribo.
Mais adiante, pararam à margem do rio para descansar um pouco. No silêncio que se fez, ouviram uns ruídos esquisitos que vinha de dentro do caroço. Eles não sabiam o que eram, o que aguçou-lhes a curiosidade. Vamos abrir? Não pode haver nada de mal aqui dentro. Vamos derreter o breu que tampa o buraquinho do coco lá na fogueira? Um deles disse. Não. Lembre-se do que a feiticeira disse. E seguiram viagem. Pararam novamente para descansar e recomeçaram os barulhos dentro do coco. Você ouviu isso? Eu ouvi. Eu também. Eu tô morrendo de curiosidade de abrir isso aqui. Sabe quando a sua mãe fala pra você não mexer em algo e aquilo parece que te dá um comichão por dentro, mais vontade ainda você fica de mexer? Eram assim os índiozinhos. Embora fossem muito obedientes, a curiosidade acabou sendo mais forte. Eles não resistiram à tentação. Fizeram fogo na margem do rio. Derreteram o breu que fechava o buraquinho do caroço. Assim, de repente, começaram a ouvir um estalo. O estalo foi ficando mais forte. E então, assim que o breu derreteu, o caroço se abriu e eles tomaram um susto. Aquele barulho era o som da noite, o som de todos os insetos, assombrações e seres noturnos. Então, de dentro do caroço, saiu como que jorrando um manto negro que cobriu todo mundo. Tudo ficou tão escuro que não se via mais nada. Todos os bichos que estavam lá dentro escaparam e o ar ficou cheio de gritos, de pios e de gemidos. Todos os seres da noite, monstros das histórias que conhecemos, todos os seres noturnos avançaram pelo mundo. Quando perceberam que haviam feito, os índiozinhos ficaram apavorados. Tentaram achar a canoa, mas imagine só que no meio daquela escuridão, um deles quase deu uma cabeçada numa grande árvore que caiu no chão. O outro tropeçou e bateu com o nariz numa pedra. O último caiu na água e quase se afogou. Todas as criaturas do mundo se apavoraram, não conseguiam enxergar nada e só podiam se esconder dos terrores descontrolados da noite. Já começavam a achar que não era tão ruim quando só existia o dia. Longe dali, a filha da boiúna, vendo a escuridão que tomara conta de tudo, disse ao marido: seus irmãos libertaram a noite. Não é possível? Eles sempre foram tão obedientes. Aqueles danadinhos me pagam. Sim, marido, mas a curiosidade nesse caso foi maior que a obediência. Não, estamos perdidos, mulher. Como poderemos viver no escuro para sempre? Não tenha medo, marido. Eu vou dar um jeito. E a Índia, como uma verdadeira feiticeira, arrancou um fio de cabelo e o colocou diante de seus olhos. Com este fio, vou separar o dia da noite. Ela segurou o fio diante do horizonte e começou a cortar o espaço com aquele pedaço de cabelo. E logo, um princípio de luz surgiu no horizonte por onde o fio cortou. Veja, marido, o dia já está voltando. De agora em diante, não teremos nem apenas o dia e nem apenas a noite. Teremos ambos. Com a noite, não vem somente o descanso e o sono, mas também um mundo de animais e perigos na escuridão. Será o momento que os maus escolherão para realizar suas maldades. Com a noite, nascerá também os pesadelos. A noite deverá ser tratada com o mais profundo respeito. Deve ser um tempo de descanso e vigília, de contar histórias diante da fogueira e festejar com a tribo quando for adequado. Será bela, mas também aterrorizante quando não houver luz. E vendo a luz surgindo, no primeiro raiar do dia, os pássaros se puseram a cantar
e os animais noturnos silenciaram. Logo depois, os 3 índiozinhos chegaram, aqueles desobedientes. Eles tentaram explicar o que havia acontecido, mas Tuilá não deixou sequer que abrissem a boca. Vocês vão pagar pelo que fizeram, vão pagar pela desobediência. E a filha da feiticeira lançou-lhes um encanto e os transformou em 3 pequenos macacos que subiram numa palmeira e ficaram atirando cocos ao chão de raiva. E até hoje nós podemos ver esses macaquinhos pelas árvores na floresta. Dizem que aqueles mais levados são descendentes desses 3 desobedientes. E é assim até hoje. Nos vemos na próxima história.